E aí, Titiralê aqui para mais uma videoaula. Olha, hoje vamos falar de um bloqueio fundamental de suma importância você compreender. Na realidade, esse bloqueio impede milhões de vidas de prosperar, porque aparenta a pessoa estar fazendo a coisa certa, mas na sua suma ela está fazendo a coisa errada. Vamos falar do bloqueio da religiosidade. A religiosidade é um dos piores bloqueios que tem, porque aparentemente a pessoa está no lugar certo, fazendo a coisa certa, só que Deus não vê desta mesma forma. E às vezes a pessoa vive uma vida inteira na religiosidade e Deus às vezes nem aprova essa pessoa. Esse é um bloqueio que realmente impede muito de vocês, muitas pessoas boas, de prosperar. Porque uma palavra bendita da palavra de Deus, realmente das Escrituras, com uma interpretação errada, vira maldita. Aí as pessoas pegam contextos muito isolados e deixa isso ainda mais se aprofundar na vida. Aí os filhos pensam que é verdade e acaba não prosperando. Então esse bloqueio é fundamental a gente conversar sobre ele. E a princípio, só para introduzir a nossa aula, o Messias era contra os religiosos. Você sabia disso? O Messias ele anunciava nas sinagogas, nos templos, e ele era extremamente rigoroso com os religiosos, com os fariseus daquela época. E tem até um contexto de comparação com os nossos, com os nossos dias atuais. Mas o Messias era um exemplo perfeito, Jesus Cristo. Ele tinha compaixão dos necessitados e daqueles que não compreendiam a palavra e ensinava com amor, com respeito, com ousadia. Mas para aqueles ao qual diz que eram doutores da lei, ele era rigoroso e ele também falava duras verdades que era necessário ouvir, justamente contra os religiosos. Para início da nossa conversa, vamos pegar um exemplo do jovem rico. Ele chega até o Messias e fala: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, Messias já dá uma percepção mental nele e fala que bom é só Deus, pois sabia de todas as intenções. E perante a essa situação, ele fala: tens obedecido os mandamentos? E o jovem fala que conhece bem os mandamentos. Porém, o Messias ali queria sondar o seu coração. Então ele fala: bem, fizeste certo, que ele tinha realmente procedido os mandamentos, conhecia os mandamentos de Moisés. Então ele fala: se realmente queres fazer a vontade de Deus e viver a vida eterna, vá e dê os seus bens aos pobres. Só que aquele jovem, ele tinha muitas heranças, diz a palavra. Ele tinha muitas propriedades. Então, logo ele se retirou daquele momento. O que acontece? Ali o Messias estava sondando o coração do jovem. Obviamente, ele não ia querer que ele vendesse todos os seus bens e desse aos pobres. Isso seria uma completa desilusão. Obviamente, ele podia dar um contexto das partes dele, mas não era tudo. Jesus queria conhecer o seu coração. Os religiosos, eles pegam essa passagem e usam como argumento que os ricos não herdarão reinos de Deus e, consequentemente, não terão a vida eterna. Só que isso não é uma palavra verdadeira. Só que isso não procede dessa forma. E você pode ser sim rico e herdar o reino dos céus. Tanto que o Messias fala: quão dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Muitos usam essa passagem para falar que quem é rico não tem a salvação. Isso é uma completa enganação e falácia. Porque você pode ser rico nessa terra e os seus bens ajudar muitas pessoas. Assim como o contexto de José. José de Arimateia ajudou muito o Messias no contexto financeiramente, principalmente depois, quando ele morreu e preparou um túmulo para ele. Foi ele que cuidou do corpo do Messias. E nada é por acaso. Deus sabe de todas as coisas, era necessário, só que ele ressuscita. Voltando para o nosso contexto, quando algumas pessoas religiosas
Pega esse contexto de o jovem rico e liga que quando dificilmente o rico entrará no reino dos céus, na maioria das vezes está sendo religioso, está falando coisas que não são verdadeiras. O que o Messias queria ensinar, demonstrar e com certeza ensinou nesse contexto é que uma pessoa que tem o seu coração nas riquezas, nos bens materiais, nos patrimônios, independente se tiver muito ou pouco, essa pessoa não vai ter contato com Deus, logo não vai ter intimidade e provavelmente não vai herdar os reinos dos céus. Por quê? Porque o seu coração está apegado nas coisas dessa terra. E convenhamos, coisas dessa terra é necessária, mas elas não ligam com a eternidade. Então o que o Messias queria era sondar o coração daquela pessoa. E infelizmente o jovem é só citado como jovem. Ele era para ser um dos melhores discípulos, ou um dos discípulos íntimos, pois conhecia bem a palavra. Mas infelizmente o seu coração estava nas propriedades dessa terra. É fundamental a gente ter patrimônio e bens financeiros. Isso vai ajudar a nossa caminhada aqui, mas isso de longe é o mais fundamental. De longe é o principal. Então a gente tem que tomar cuidado para não ser religioso a ponto de não querer ter propriedades. A gente pode ter bens materiais, propriedades, herança, porém nosso coração não tem que estar nisso. Tem que estar em Deus. Compreende, minha linda? Compreende, meu lindo? E era isso que o Messias queria passar. Consequentemente, uma pessoa religiosa, ela é mais insensível. Ela não é sensível ao reino de Deus, à espiritualidade, às coisas profundas que não tem a ver dessa terra. Consequentemente, por outro lado, ela é mais julgador, ela é menos carinhosa, menos empática com outras pessoas e se torna ainda mais julgador, ainda mais restrito. Os contextos dos fariseus daquela época eram iguais. Eles julgavam e se achavam superior a todos. Mas o Messias é um exemplo perfeito em todos os sentidos. E até mesmo na fala, no amor, na propriedade, como ele falava com os filhos, como ele tratava o povo, era de maneira esclarecedora e amável. A Bíblia fala mais de 2000 vezes sobre o céu e o inferno. Sabe qual é o problema da religiosidade? Quando você pega um contexto de uma palavra que era para ser bendita e vira maldita, muitos filhos não conseguem prosperar simplesmente por uma interpretação errada. Então a gente tem que ter muita sensibilidade e compreensão da Bíblia para não ser enganado ainda mais à toa. O lance é que os filhos foram chamados para a liberdade. Os filhos foram chamados para prosperar nessa terra e fazer a diferença, porque isso agrada a Deus. Você tem que ser próximo, você tem que fazer a diferenciação nesse mundo. Sim, com certeza, minha linda, e com certeza, meu lindo. Quer ver uma prova disso? Os comunistas. Se só tivesse comunista nessa terra, sem o senso de liberdade, sem o senso de fazer a diferença, nós não ia ter carros hoje para dirigir, veículos para nos locomover, a gente não teria Apple, celular, que os comunistas, eles só dividem, eles não criam. O senso de liberdade está nisso, em criar a sua liberdade, em fazer a sua liberdade. Enquanto mais próspero você for, mais vidas você vai conseguir ajudar. Além da sua família, outras vidas. Entende, minha linda? Entende, meu lindo? Antigamente, quem construía as coisas não era o governo, tá? Só para você compreender isso. Quem construía estradas, tinha empresa, eram as pessoas. E as pessoas construíam porque via que a civilização estava crescendo, era necessário, e também para o seu próprio comércio. Não era o governo que fazia isso. Na realidade, quanto maior o governo, menos liberdade temos, menos liberdade as pessoas têm. Então, se as pessoas crescem para prosperar, para fazer a diferença, para fazer aquilo que Deus chamou, que é herdar a terra e viver essa de uma forma extraordinária, consequentemente, o governo vai ser menor e a sua liberdade vai ser maior. Porque se o governo for grande,
vai virar um comunismo. Vai ter um imperador lá regendo muitas coisas. Vai ter um imperador ditando muitas coisas. E obviamente, eu tenho certeza que você não quer isso para você e para sua família. Então você é chamado para a liberdade. Para compreender a liberdade, você tem que conhecer quem te criou e o que ele quer para você. Então é necessário compreender a sua identidade e o seu propósito. A gente vai ter aula sobre isso, tá, minha linda, meu lindo? Pode ficar em paz, que o Teacher Ale lá no final do curso vai disponibilizar essas aulas para você. E você vai ter uma compreensão da sua vida extraordinária. Então, realmente, vale a pena você progredir desbloqueando a sua vida para fazer o extraordinário. Isso começa com uma decisão, começa com uma percepção de mentalidade. E por isso que você está progredindo, e parabéns por isso. Então, para esse mesmo contexto, minha linda, meu lindo, é necessário compreender que a religiosidade do comunismo é bem similar à religiosidade do sistema religioso, onde há uma pirâmide, onde há um sistema. Entenda, independente se você é direita, esquerda, eu não quero saber. O fato é, se você cuidar da sua vida, você vai prosperar. Porque a casca de religiosidade é muito igual ao sistema de direita, esquerda. Vai falar isso, vai falar aquilo, sendo que os dois são do mesmo braço, entenda isso. Agora, o sistema religioso, eu não estou falando de algumas igrejas que são sérias, mas de uma grande maioria, infelizmente, não genuinamente prega a Bíblia, as Escrituras. Você tem que saber isso. No século ainda mais que estamos, é fundamental compreender. Porém, o discernimento e entendimento, o Espírito Santo vai fazer você ser guiado para você estar numa boa denominação, para você ser a igreja, que a igreja é a eclésia, chamados para fora. Igreja não é um estado de um templo, 4 paredes, não. Igreja é você. E ali você vai só se reunir com os irmãos numa denominação. O contexto da religiosidade é que em muitas denominações, além de não ser ministrada a verdade, eles ainda cativam você de uma certa forma para não compreender a Escritura, para não compreender a liberdade. Minha linda, meu lindo, é fundamental ter experiência com aquele que te criou. Como você pode ter experiência no quarto com oração, com pessoas que falam a mesma linguagem, têm unidade, com o Espírito Santo vindo te consolar e te ensinar, para você não ser enganado, para você não ser mais um enganado nesse sistema. Você compreende, minha linda? Você compreende, meu lindo? O fato de você cuidar da sua própria vida a curto, médio e longo prazo vai fazer você ter resultados, percepções mentais e diferenciais. Então, graças a Deus, ainda existem denominações, existe igreja, pessoas de verdade. Mas tome muito cuidado para você não ser enganado e ser levado por vento de doutrinas religiosas. A religião ela é muito perigosa, porque às vezes a pessoa está lá, pensa que está fazendo a coisa certa, porém não está fazendo o agrado de Deus, não está fazendo a vocação que Deus chamou aquela pessoa. Às vezes, em alguns casos, existe até casca de doutrinas espirituais pelo lado não bom da situação. Como assim, Alexandre? Não compreendi. Obviamente existe Deus, porém existe o mal. Quando uma pessoa é religiosa, ela bebe da traça da religiosidade do inimigo. A pessoa parece que é de Deus, mas é tanta casca, é tanta coisa religiosa que o coração dela está longe. Minha linda, meu lindo, quando você, e se você é um religioso e louva para Deus, você acredita que o seu louvor vai para Ele? O que você acha? Pensa aí numa situação, uma igreja, um contexto religioso, um monte de pessoas ali louvando. Só que Deus, às vezes, vê essas pessoas no mudo, que Deus, eles são no coração. Ele não está aí para o seu louvor ser um louvor religioso. E se não queima aqui dentro a vontade daquele que te chamou. Se não queima a vontade daquele que é soberano sobre todas as coisas. O que eu quero dizer é simples. Se o louvor é religioso, se a sua vida
não tem intimidade com Ele. Se você vive uma vida perturbada, você não é filho, você é um religioso. E os religiosos têm uma palavra que é dura e pesada. Lá no contexto de Apocalipse, em determinado momento, em julgamento do trono branco, algumas pessoas vêm até Deus e falam: Deus, mas em teu nome eu expulsei esse demônio, em teu nome eu ministrei a palavra, em teu nome eu cantei louvores a ti, seja na igreja, seja em casa. Mas aí, duramente, Deus vai falar com algumas pessoas: afasta-te de mim, porque não te conheço. O que adianta, meu linda? O que adianta, minha linda, ter uma vida inteira numa denominação, fazendo os preceitos do sistema religioso e você ouvir isso do Todo-Poderoso? É duro pensar nessa hipótese, mas infelizmente, e de acordo com a palavra, algumas pessoas vão ouvir isso da boca do Criador. Então, esse é um dos bloqueios principais. A gente tem que tomar suma importância para não cair, para não virar um jogador religioso, uma pessoa que tem casca, e no mais alto nível, que é usado até pelo inimigo dentro da igreja. Gente, tem contextos realmente que se trata disso. E às vezes algumas pessoas que estão na igreja, quando realmente um filho de Deus vai lá pregar, quando o filho realmente vai lá anunciar, os demônios começam a se manifestar. Quantas vezes isso aconteceu? Porque onde há um exponencial, onde há um filho, simplesmente o olhar de um verdadeiro filho que tem comunhão com Deus desperta o inimigo que está dentro da pessoa religiosa. Então esse contexto é muito sério. Eu lembro de uma certa vez ao qual eu fui numa casa de uma pessoa ali, aparentemente fazer só um culto simples, era uma célula. Eu era ainda mais jovem do que eu sou hoje. E naquele contexto a gente estava ali anunciando a palavra, quando de repente eu senti de orar por um irmão, um jovem também, por volta de uns 20 anos, e ali o inimigo usava a vida dele. Porém, ele era muito na dele, muito sério, a família pensava que até mesmo era algo dele. Só que o inimigo, às vezes, ele tem as suas artimanhas, e às vezes ele usa de uma forma a qual a gente nem espera, e às vezes começa a dar sinais e a gente nem vê também. Então a gente tem que estar muito atento ao mundo espiritual também. Então comecei a orar por aquele inimigo e claramente veio uma imagem do inimigo usando a pessoa e mantendo aquela pessoa presa. E a gente fez uma oração e essa pessoa foi liberta para a glória de Deus. Também no seu olhar existe uma chama do Espírito Santo que arde lá dentro. E se você realmente tem comunhão com Deus, se você realmente vive o que Ele te chamou para fazer e vive como um filho a qual ama Ele, o seu olhar tem poder, a sua vida tem poder. Então, eu vou te dar uma experiência, tá, minha linda e meu lindo? Você vai encontrar um demônio, seja aí lá na sua igreja, seja pessoalmente, quando você estiver andando, até mesmo aparece, gente. Seja em qualquer lugar, e você vai expulsar esse demônio. Ah, mas Alexandre, eu nunca tive essa experiência. Então, você vai ter. Você está nesse curso realmente para desbloquear a sua vida. Tanto que o nome do curso é Desbloqueando em Vida. Tudo bem? Vou te ensinar, minha linda. Quando você for expulsar um demônio, as mãos sobre ele ou sobre ela, posição de mãos, mantenha os olhos abertos e com experiência e com intimidade com Deus, esse demônio, em nome do Messias Jesus Cristo, ele vai sair. Simples assim. O fundamental é ter intimidade com Deus, porque aí nem o mal vai conseguir te afligir ou deixar você com medo. Compreende? Depois que você vai progredindo na sua jornada simplesmente com um olhar, você vai conseguir libertar a pessoa. Porque aqui, como eu falei outra hora para você, existe uma chama do Espírito Santo que arde na sua vida e faz você alcançar coisas que você nem imagina. Por isso as bênçãos espirituais de Deus é muito maior do que você pensa. E é fundamental ter intimidade, relação com aquele que é dono da tua vida.
Você ama seu filho, a sua filha, imagine, né, minha linda, meu lindo? Então imagine o cuidado de Deus que tem em você como filho. Se porventura o teu filho, a tua filha vir pedir alimento para você, um pão, você daria pedras no lugar disso? Obviamente não. Então imagine um pai que te ama, que te vê todos os dias, em meio a essa multidão de pessoas ao qual temos, e vê um olhar preciso e diferenciado para a sua vida. E está com os braços abertos, dizendo: filho, eu te amo, filha, eu te amo. Só que é necessário, minha linda, é necessário, meu lindo, não ser um religioso, pelo amor de Deus. Não seja um fariseu, não seja um religioso, não seja uma pessoa que leva cascas de doutrinas de demônios na sua vida. Porque isto é sério. Mundo espiritual a gente não brinca. A gente ou está do lado do pai ou do inimigo. Não tem como estar meio dividido ou meio a meio, porque o meio a meio é do inimigo também. Então ou você realmente começa a ter uma vida com Deus séria, ou você tem uma vida com outro pai. É você que escolhe. E naquilo que Deus te deu liberalidade, Ele não vai fazer por você. Você tem o Todo-Poderoso, você pode se achegar porque o véu foi rasgado. Na cruz do Calvário Ele morreu por mim, por você, pelos filhos. Ou seja, agora você tem e pode ter acesso a Ele em comunhão. Então, se você não quiser, é uma escolha sua. Se você não quiser, é uma responsabilidade sua. Porque Ele te ama e Ele te chama, vem. Então venha, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Porém, não seja um religioso. Seja um filho. Não esteja nesse sistema como mais um, mas como um diferencial. Como aquele que rompe, que é pioneiro, que faz a diferença, que tem uma vida com Deus legítima e que faça a tua vontade em vida, porque é isso que Ele quer, que você viva o seu destino, que você viva o propósito e faça aquilo que Ele te chamou. No contexto de uma parábola que eu admiro, eu gosto muito, que é a parábola dos talentos. Deus concedeu talentos para 3 pessoas na parábola. Ele deu 1 talento, para outra pessoa ele deu 2 talentos e para outra pessoa ele deu 5 talentos. A gente sabe que o contexto requer discernimento para compreender que era o financeiro que ele estava falando. Mas a realidade é que se trata da sua vida, essa parábola. Agora, voltando à parábola, para aquele que lhe deu 1 talento, vamos deixar isso por final. Para aquele que deu 2 talentos, ele granjeou, ele multiplicou e entregou 4 talentos para Deus. Aquele ao qual Deus concedeu 5 talentos, ele multiplicou e entregou os 2 ouvidos da boca do Pai. Bem fizeste. Entra no gozo do teu Senhor. O gozo é representação da eternidade, da nova Jerusalém, dos céus. Para aquele que lhe deu 1 talento, ele não granjeou. Ele ainda deu a desculpa, conjecturando. Ele ainda deu a desculpa que ele era raivoso. Deus não era, que ele era bravo na sua essência e resolveu esconder. Porém, esta pessoa não ouve do bom pai, do bom mestre. Filho amado, entra no gozo do teu Senhor. Pelo contrário, ele fala: servo mau, porque não granjeaste, porque não fizeste isso, agora perecerás. Além disso, deverias ter deixado com um banco, e esse banco multiplicaria o valor. Então ele não entra no gozo do Pai. Ele não entra na eternidade. Pelo contrário, aquele que era de 1 talento foi distribuído para aquele que tinha 5. Ou seja, quando você não faz a vontade do Pai, até aquela pessoa que tem mais talentos vai apoderar daquilo que te chamou e vai fazer, vai exponencializar. Porque nessa vida, minha linda, meu lindo, compreenda, o talento é o propósito. São múltiplos propósitos nessa terra e a gente vai falar sobre especificamente o propósito nas últimas aulas. Mas sobre propósito, a sua vida é um propósito. Se você compreender aquilo que Ele te chamou, bem-aventurado tu és. E se você fazer aquilo, melhor ainda, você vai multiplicar os seus recursos, seu patrimônio e, consequentemente, vai exponencializar na vida de muitas pessoas. Só que pensa bem, um religioso pensa que está multiplicando o talento, pensa que está fazendo um propósito, pensa que está no lugar certo,
quando na verdade não está. Então é com isso que muitas pessoas carecem, perecem e erram, porque pensam que está fazendo a vontade de Deus, mas não está. Logo, essa pessoa não vai ouvir do bom Pai. Entra na moradia, entra no gozo celeste. Isso é extremamente sério, porque a gente não está falando simplesmente de uma vida temporária nessa terra. A gente está falando da eternidade. E como já citei outrora, a Bíblia fala mais de 2000 vezes sobre inferno e céus. Será que você ainda não acredita nas evidências bíblicas? Será que você não acredita que existe o mal e o bem? Veja a relação Pai, Filho e Espírito Santo. Veja a altura, profundidade, largura, próton, elétrons e nêutrons. Você compreende a simplicidade e a base da ciência? Algumas pessoas vivem por regras. Você não pode viver por regras, minha linda, meu lindo. Você tem que viver por princípios. O religioso, ele morre de medo de morrer. Ele pensa que algumas sumas da sua vida tem que ser preservado para ele não morrer, porque ele se considera muito importante. A Bíblia também diz lá em Provérbios que da soberba procede a ruína. E porque o religioso pode perceber, todo religioso ele tem medo de morrer. Porque o religioso não tem segurança da sua própria salvação. Se porventura eu hoje morrer, se um filho morrer, ele não vai ter medo. Embora tenha família, tem muitas coisas a qual a gente faz parte. Nenhum filho deve ter medo da morte. Jesus venceu a própria morte. E aqueles que estão nele vencerão também. Porque a gente está salvo mediante o amor dele. E o sacrifício na cruz do Calvário que nos faz ter intimidade com Deus. Então, se porventura um filho morrer, ele está seguro, ele está em paz. Um religioso não. Aí você percebe que existe alguma coisa errada. Então, minha linda, meu lindo, não viva por regras. O religioso, ele é muito sistemático. Ele vive por muitas regras. Não viva por regras, mas viva por princípios. Todos aqueles que vivem por princípios, ele prosperará. Algumas pessoas falam muito dos judeus. Os judeus eram prósperos, os judeus onde chegam começam a fazer a diferença. Qual é a diferença sua para um judeu? Eu vou te falar qual é a sua diferença para o judeu. Princípios. Os judeus compreendem os princípios. E embora não aceitem o Messias, eles vivem por princípio. Honestidade é um princípio, generosidade, outro princípio, amor, fidelidade, paz, comunhão. São vários. Você compreende, minha linda, meu lindo? De suma importância, o principal, você tem que ter intimidade com Deus. É isso que vai fazer a sua vida escalar. É isso que vai fazer você diferenciar. Eu não compreendo como algumas pessoas vêm até mim e ficam perguntando sobre propósito, como alcançar isso, como fazer isso, como começar a empreender. Minha linda, meu lindo, vocês têm que ter intimidade com Deus. Essa é a suma de todo o contexto trajetório. Porque tendo intimidade com Ele, você vai fazer coisas que as pessoas não fazem. A Bíblia diz que a glória dos homens é achar coisas, é descobrir coisas, e de Deus é encobrir. No final, minha linda, meu lindo, as contas fecham. Quem vive por princípio prospera. Aquele que tem identidade revelada, propósito, ele é claro e específico. É necessário ter intimidade com Deus. Porque eu falo tanto sobre contexto de intimidade com Deus? Porque a Bíblia, isso daqui, minha linda, isso daqui, meu lindo, ficou invertido aí, né? É uma história. Ela não é uma religião. A Bíblia fala de parábolas, que é fundamental do Messias, de contexto de profecias e romance. Só que quando você clarifica isso como a sua vida, você se torna um pouco religioso também. Porque a Bíblia, ela não fala quase nada de Deus. Agora você vai falar, não, olha, você está falando besteira, não sabe o que eu estou falando, não. É necessário ter intimidade com Deus. Só que as grandes experiências com Deus, você pode ter uma mensuração através da Bíblia. Mas a própria experiência, você que tem que ter com Ele. Compreende? Minha linda e meu lindo. É necessário ter fé. Mas quando que a sua fé vai acabar? Um dia a sua fé vai acabar.
Se eu falar isso para um religioso, ele nem vai entender e talvez vai querer até me bater. Mas quando eu estiver junto com meu Pai na eternidade, e você também, não vai precisar de fé. A gente já vai estar com Ele. Então a Bíblia é um manual justamente para essa geração mimada e fraca. Agora pensa, a gente tem a Bíblia, graças a Deus por isso. No antigo tempos, as pessoas não tinham Bíblia. Os judeus só tinham os Pentateucos verbalizados. Não era nem escrito, era em fala. Eles sabiam. E tinham experiência com Deus. E tinha a provisão de Deus. Hoje a gente tem a Bíblia inteira, que é maravilhosa, de Gênesis, Apocalipse. E a gente praticamente não vive isso. É um fato, é uma grande obra, é algo extraordinário, mas mais fundamental é você ter intimidade com Deus, compreender os princípios, identidade e propósito. Tem pessoas que é bibliocista, já ouviu esse termo? É biblista. O que é uma pessoa biblista? É um pouco uma pessoa religiosa, se a gente for olhar para um outro contexto. Porque é uma pessoa que fala, não está na Bíblia. Ei, não está na Bíblia. Minha linda, meu lindo, quando alguma pessoa vem até você e fala, não está na Bíblia, o teacher Ale já está te ensinando. Aí você pergunta para essa pessoa, você já viu uma palavra na Bíblia, em 66 livros, a palavra escrita, cérebro? Essa pessoa vai olhar para você e provavelmente, se ela for entendida, vai falar não. Aí você fala, mas você tem que usar o seu. A Bíblia não registra uma palavra por nome de cérebro, mas é necessário a gente usar o nosso cérebro para compreender a Bíblia. Então, não seja tão apegado ao sistema religioso. Seja apegado à Bíblia para você compreender a sua trajetória. Fundamental. Mas, melhor que isso, é você ter intimidade com o Todo-Poderoso. Porque é através daí que Ele vai conceder o Espírito Santo que já está aí na sua vida. E é através daí que você vai ter uma nova experiência em vida. Uma experiência material e uma experiência espiritual. E é essa experiência espiritual que você precisa. Na realidade, você não merece. Então é tudo pela graça. Eu e você não somos merecedores do amor de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só que também aonde abundou o pecado, superabundou a graça através de Jesus Cristo. Então, no final das contas, aquele que é filho, aquele que vive no Messias, ele alcança muitas coisas nessa terra e na eternidade. Então, é tudo por graça. Se não fosse o Messias e o teu amor perfeito, certamente eu e você não estaríamos aqui. Então você vai ter duas experiências, meu lindo, para ter. Primeiro, o que eu falei sobre ter a experiência de expulsar um demônio. E segundo, você vai aumentar o seu tempo de comunhão com Deus. Alexandre, eu não tenho 20 minutos, 15 minutos. Excelente, começa com 10. Mas você quer ser franco comigo? Você tem tempo sim. Porque você tem tempo para assistir Netflix, algumas coisas que não são necessárias, então com certeza com Deus você vai ter tempo. Porque Ele é o Criador da sua vida. Então, é necessário ter um tempo de comunhão e de relação com Ele para você aumentar a sua experiência com Ele e começar a ver coisas sobrenaturais que só vêm da parte dele. Então, pelo menos, vamos ponderar 25 minutos de oração. Oração, em determinados momentos, você pode fazer jejum também. Curto intervalo de jejum não vai fazer mal, pelo menos 6 horas. Aventura, você tem uma idade avançada para fazer jejum, recomendo você ir até o seu médico ou ir até um médico, isso vai ser bom para você. Mas fazer um jejum pelo menos de 6 horas, abrir uma refeição por dia, vai ser bom para a sua vida, isso vai te ajudar também. Então, duas tarefas: ter um tempo de comunhão com Deus, pelo menos 25 minutos, meia hora no mínimo, e expulsar um demônio. Primeiro pode começar com a imposição de mãos, mas depois vai no olhar, que aí a experiência vai ser fundamental. Você vai olhar para uma pessoa que realmente está encarregada de um espírito mau, você vai ver a pessoa ficar assim, ó, parecendo um bêbado na rua.
mas essa experiência é extraordinária. Você vai olhar para ele ou para ela e esse demônio vai sair. Compreende? Compreende, minha linda e meu lindo. Isso vai acontecer, você tem que acreditar. Tem que ter fé para isso também. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é um firme fundamento das coisas que você não se vê, mas se espera. E acredita que vai alcançar. É necessário você crer. Compreende, minha linda? Compreende, meu lindo? Então, agradeço por mais essa videoaula. Finalizando essa aula extraordinária de religiosidade. Fica com Deus. Abraço. Tamo junto. Bora crescer, multiplicar e exponencializar nessa terra.